compartilhar aqui a área de trabalho com vocês. Então, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com aquela ideia de casca de cebola, né? Então, se você pegar uma cebola lá, ela tem o quê? Várias cascas, né? Você vai descascando, até chegar no núcleo. O que nós fizemos até agora foi pegar essa primeira casca aqui, ó. Nós tiramos essa primeira casca aqui, tá? O que foi essa primeira casca? Foi basicamente aonde a gente viu qual que era a diferença entre microprocessador, né, e microcontrolador. Então a gente teve um overview sobre isso daqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar aqui, ó, nessa outra casca aqui, aonde a gente vai pegar, por exemplo, vamos pegar microprocessador. Aí a gente vai entrar, então, um pouquinho mais a fundo, né, na noção de o que é um microprocessador, mas ainda não é tão profundo. É ainda uma visão, vamos falar assim, não é bem mais super... aqui em cima foi superficial, mas agora vamos entrar um pouquinho mais, mas também não é tão profundo, né? Aí a gente vê um pouquinho sobre a memória, vamos ver um pouquinho sobre dispositivos de entrada e saída, e vamos ver também o microprocessador, microcontrolador, microcontrolador. O que é isso, né? Como funciona, etc. Então a gente vai trabalhar essa segunda camada aqui. E depois, né, nós vamos entrar profundamente o quê? Na questão de microcontrolador, aí a gente vai entrar nessa terceira camada aqui, vamos falar assim, que aí a gente vai ver com um pouquinho mais de profundidade os microcontroladores, tá bom? Então essa é só para a gente entender como que está a toada aqui dos nossos encontros. Alguma dúvida até aqui da aula passada? Ficou alguma dúvida? Tá tudo beleza? Muito bem. Então, acho que dá tudo bem, né? Joia. Podemos começar? Tá todo mundo aí já ou não? Muito bem. Então, vamos lá. Vocês não querem falar hoje? Hoje vocês estão de luto aí, de carnaval, alguma coisa assim? Bora, professor. Tá bom. Então, vamos lá. Muito bem. Então, a aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre Aqui tá errado, é microprocessadores. Olha só, fiz a coisa errada aqui. Microprocessadores. Hoje a aula é sobre microprocessadores. Fazendo aqui a coisa errada, hein? Eita. Muito bem. Então, conforme o nosso planejamento lá, ó, essa segunda semana aqui, que vão virar 2 semanas, né, em virtude daquela ocupação do feriado do carnaval. Foi bom. Então, a gente vai ter 4 aulas aqui só sobre microprocessador. A primeira é hoje, então vamos lá para ela. Bom, para falar de microprocessador, a gente precisa conhecer um pouquinho da história, mas muito rapidamente, tá? E ver como que foi a evolução. Eu acredito que vocês já tenham tido conhecimento sobre isso, mas é só para a gente recapitular. Essa ideia, né, do processador atual e também do ciclo de processamento de dados, que é aquele entrada, processamento, saída, ele vem não de muito longe, né?
ele vem ali de 1830, né? Então um pouquinho, quase 200 anos atrás. Então não é muita coisa se a gente for considerar a história do homem, a história da humanidade, né? Então é razoavelmente recente esse advento. E efetivamente esse primeiro passo, né, foi dado no início de 1800 por um tecelão, né? O sobrenome dele é Jacquard. Jacquard, ele trabalhou e conseguiu elaborar um princípio ali de entrada de dados via cartão perfurado para as máquinas de tear. Tear é aquela máquina que faz os tecidos, né? Então, toda aquela trama de tecido, ele conseguiu, então, de uma certa forma, automatizar, utilizando, então, como entrada, cartões perfurados. Muito bem. E aí, pegando essa ideia de cartões perfurados e pegando também a ideia de processamento de dados e tentando ali elaborar algo, né, voltado para uma máquina que realizasse cálculos de maneira automática, Charles Babbage, né, o Babbage, ele elaborou um projeto, né, de uma máquina analítica, né? Basicamente, a ideia aqui era a realização de cálculos numéricos e integrais que, basicamente, pudessem ser feitos automaticamente por essa máquina aí que vocês estão vendo à direita. E Babbage, né, fez todo o projeto, né? Só que, naquela época, né, 1830, o processo de fundição de peças, ou seja, de construção de peças, não era tão elaborado. Então, todo o projeto que ele fez, ele tentou construir naquela época, né? Foi financiado pelo próprio governo de Londres, ali, né? Londrino. E não deu certo, ou seja, não funcionava, porque a máquina exigia uma determinada precisão. E ela estava baseada em uma unidade lógico-aritmética que realizava, né, basicamente, as operações. Essas operações aqui eram... bom dia, Thaís. Eram, vamos falar assim, tinham, né, como entrada de dados cartões de operação, que eram os cartões perfurados. Ela, então, realizava a tarefa de cálculo e ela tinha, né, basicamente, essa máquina, né, vejam que é uma máquina mecânica, né? Ela tinha uma área de armazenamento, né? Olha só que interessante. Essa área de armazenamento, então, proporcionava, então, que eu consultasse aqui, então, a ULA, né, a unidade lógica aritmética, consultava essa área de armazenamento aqui e fazia os cálculos e, por fim, ela perfurava novos cartões como saída, né, a resposta de saída eram novos cartões perfurados. Muito bem, então essa ideia aqui, né, ela inaugura aquele ciclo de processamento de dados. Eu tenho entrada, processamento, armazenamento e saída, tá? Que a gente vê. Por isso, Charles Babbage, ele é considerado o pai da computação, né? Porque ele que efetivamente trabalhou essa ideia, né, em primeiro lugar. Muito bem. O que aconteceu? Olha só que isso aqui eu trago para as pessoas porque algumas não sabem desse fato. Essa máquina aqui, ó, ela não é a máquina original de Charles Babbage. Babbage desenvolveu o projeto e tentou construiu parcialmente essa máquina em 1830, 33. Os filhos deram continuidade ao projeto do pai, mas não conseguiram êxito. Em 1900, o Charles Babbage aqui, ó, tá aqui ele. Em 1991,
o Museu de Ciência de Londres, né, pegou os projetos originais do Babbage e aí, né, em 1991, já tinha então precisão suficiente. Ele basicamente construiu todo o engenho e olha, o engenho funcionou. Então, perfeitamente, tá? Então vejam, o que faltava para Babbage naquela época era só o quê? A precisão das peças, né? da engenharia, da fundição da época. Então, essa é uma das razões porque Babbage é considerado o pai da computação. E se vocês estiverem passeando por Londres aí algum dia, vão lá no Museu de Ciência e vejam lá a máquina analítica de Charles Babbage. Vejam que nós avançamos 100 anos. Olha só, 100 anos se passaram, houve ali uma série de desenvolvimento, mas na área, né, de computação, um novo fato acontece em 1931 com a máquina de análise diferencial de Werner Bush. Então, Werner Bush, né, era um cientista, professor do MIT, né, e ele, né, juntamente com a General Electric, né, desenvolveram então um computador, que é esse que vocês veem na foto ali, né, gigante ali, máquina analógica que possuía partes mecânicas, tendo sido construído para resolver equações diferenciais simples. Então, esse daqui é considerado, né, por muitas pessoas, o primeiro computador do mundo, né? Mesmo tendo ali muitas partes mecânicas, né? Então, esse foi um próximo passo. Eu vou passar aqui rapidamente para vocês, né, um vídeo mostrando, então, dessa parte aí da história até a evolução e tomando como base o computador, o processador. Então, alguns conceitos, né, ele trabalha de forma bem legal e a gente consegue ter rapidamente esse conteúdo. Vamos lá. Vejam se o som está aparecendo aí para vocês. Tá bom o som? Tá baixo? Não, tá bom, professor. Bom dia. Bom dia, obrigado. Tá bom, então. Tá, vamos lá. Senhores e senhoras, com vocês, uma das maiores invenções da história da humanidade, o computador. Talvez você só use o computador para encher a caixa de e-mails da namorada. Ou passe horas diante da tela tentando pular para a fase 778 do seu jogo preferido. Não vou negar que isso pode ser bem divertido. Mas o computador não é um console de jogo, nem um correio sofisticado de última geração. Muito menos uma caixa de som imperativa. O computador é uma máquina criada para executar tarefas variadas com precisão e agilidade. Com ele, a gente pode escrever textos, fazer pesquisas, projetar um prédio, editar filmes, retocar fotos, conversar com os amigos, calcular, organizar informações, controlar todo o processo de fabricação de uma indústria. Só para citar algumas coisinhas. Mas como uma máquina como esta pode fazer tantas coisas? O que acontece aqui quando a gente pressiona uma tecla ou um mouse? A resposta está aqui dentro, em algum lugar. Achei! Senhores e senhoras, com vocês, o cérebro do computador. Ou seria o coração? Bem, o fato é que o microprocessador realiza praticamente todas as funções necessárias para o computador funcionar. Mas como uma peça tão pequena pode fazer tanta coisa? O microprocessador é formado por milhares de pecinhas como esta.
os transistores. Dá até para fazer uma comparação com o nosso cérebro. O ser humano está o tempo todo usando os neurônios para guardar ou para processar uma informação. Pode ser uma coisa simples, como o número de telefone de casa, ou um pouco mais complicada, como escrever uma redação sobre o impacto da globalização na sociedade e a construção da pós-modernidade. Ufa, haja neurônio. O fato é que toda a informação circula no nosso cérebro por esta rede de neurônios. O computador não tem neurônios, claro, mas tem transistores, milhares deles reunidos em circuitos. É verdade que os transistores não são células, mas sim peças eletrônicas criadas pelo homem graças aos seus neurônios, diga-se de passagem. E assim, como um só neurônio não serve para muita coisa, um transistor sozinho também não ajuda muito. Para falar a verdade, os caras que inventaram o transistor nem sabiam muito bem o que fazer com ele. Mas ao criar uma rede de transistores, o homem resolveu um grande desafio. Como processar informações com agilidade e segurança sem precisar de muito espaço. E assim como a gente usa a rede de neurônios para entender a quântica e a globalização, o computador usa os transistores para abrir um programa, mudar a fonte do texto, salvar uma foto ou simplesmente dar um ponto final. Se estes caras não tivessem inventado o transistor, esta turma não tivesse a ideia de juntar os transistores em circuitos, e este aí não tivesse reunido estes circuitos em microprocessadores, você provavelmente não estaria usando este computador. Mas algo mais parecido com isto. Este computador foi criado antes da invenção do transistor. O Colossus, como ficou conhecido, era enorme e funcionava à base de 1.500 válvulas. Acredite ou não, este trambolho ajudou a vencer os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi usado para decifrar as mensagens trocadas pelos inimigos em forma de códigos. Alguns anos depois, o exército americano lançou o primeiro computador digital eletrônico em grande escala. O ENIAC, como ficou conhecido, parecia mais uma central telefônica. Ele era enorme, do tamanho de uma casa de 4 quartos e 2 andares. Naquela época, o ENIAC foi considerado uma evolução e tanto. Mas apesar de todo o tamanho, ele não conseguia fazer mais do que uma simples calculadora de bolso atual. Os operadores tinham que programar o computador manualmente. Ele precisava de muita energia para funcionar. E as 17.000 válvulas queimavam a toda hora. Se você já teve o desejo quase incontrolável de jogar um computador pela janela, pode imaginar o que sentiram estes pobres operadores naquela época. Com a invenção dos transistores, o ENIAC e todos os computadores movidos a válvula viraram peça de museu. Começava uma nova era na evolução dos computadores. Graças ao transistor, foi possível criar um microprocessador. E como o microprocessador é pequeno e consome pouca energia, foi possível construir computadores pessoais. Sem os microprocessadores, os computadores seriam enormes, caros e precisariam de muita energia elétrica para alimentá-los. Mas como uma peça tão simples, uma espécie de chave que pode estar aberta ou fechada, pode ter sido tão importante para a evolução do computador? É aí que entra a matemática, a linguagem que os discípulos de Pitágoras chamavam de linguagem de Deus. Porque o bom e poderoso computador, na verdade, só sabe fazer uma coisa: calcular. Para calcular, nós usamos o sistema decimal formado por 10 dígitos. Isso é bem prático, já que nós temos 10 dedos. O computador não tem dedos, mas sim transistores. E o transistor só tem duas opções. Ele pode estar ligado ou desligado, com ou sem corrente elétrica. Seguindo este raciocínio, alguns programadores chegaram à conclusão de que seria bem mais fácil se o computador trabalhasse apenas com 2 dígitos. E por isso, adotaram um sistema binário. Com corrente elétrica, o transistor fica aberto, o que na linguagem do computador significa o número 1. Sem corrente, o transistor fica fechado, o que na linguagem do computador significa 0.
Vamos pensar no transistor como uma lâmpada. Apagada, temos o 0. Acesa, o 1. Ou seja, temos apenas duas possibilidades. Com duas lâmpadas, temos 4 situações possíveis. Acesa e acesa. Acesa e apagada. Apagada e acesa. Apagada e apagada. Mais uma lâmpada e teremos 8 possibilidades. Como você pode notar, as sequências possíveis dobram cada vez que acrescentamos uma lâmpada. Com 5 lâmpadas, temos 32 estados possíveis. Desta forma, é possível representar do número 0 ao 31. Mas como? Vejamos esta sequência de 5 lâmpadas. Se todas estiverem apagadas, vale 0. Apenas a primeira acesa vale 1. A segunda, 2. A terceira, 4, ou seja, o dobro da anterior. A quinta vale 8 e a sexta vale 16. Se quisermos representar o número 4, basta desligar as outras. Mas e para formar o 12, por exemplo? Basta ligar o que vale 8 e o que vale 4. 8 mais 4 igual a 12. Assim, poderíamos representar outros números apenas acrescentando outras lâmpadas. O sistema binário não é nenhuma novidade. Há mais de 2.000 anos, matemáticos indianos já imaginaram um sistema numérico representado apenas por zeros e uns. Outros teóricos ajudaram a sistematizar esse sistema ao longo dos séculos. Mas foi só em 1801 que um tecelão francês teve a ideia simples, e por isso mesmo genial, de aplicar o sistema binário para automatizar os teares. Produzir os tecidos que encantavam reis e rainhas na Europa era uma tarefa difícil e demorada. Os tecelões tinham que amarrar fio por fio para criar diferentes formas e desenhos. Jacquard conhecia o sistema binário e resolveu criar cartões como estes para agilizar o trabalho. A presença ou ausência de uma perfuração em frente a cada haste determinava se o fio deveria ficar por cima ou por baixo. Em 1804, Jacquard criou um tear que funcionava totalmente automatizado, permitindo ao tecelão executar padronagens complexas de uma forma quase impossível até o momento. Para mudar o padrão do tecido, tudo que o tecelão precisava fazer era substituir o cartão. A invenção de Jacquard não era um computador, mas, sem querer, acabou se tornando importante na história da informática. Os transistores atuais funcionam na mesma lógica dos cartões perfurados de Jacquard. Assim como os cartões, os transistores têm apenas 2 estados possíveis: ligado ou desligado. No caso dos transistores, cada estado corresponde a um dígito, 0 ou 1, os famosos bits. Tudo no computador é formado por sequências de zeros e uns. Mas espera aí, o computador não é uma máquina de tecer, nem uma calculadora. Eu posso desenhar, escrever. Como ele faz para representar a letra C, por exemplo, se ele só entende 0 e 1? A letra C, como todo mundo aprende na escola, é a terceira letra do alfabeto. Ela vem antes do D e logo depois do B, e serve para formar um monte de palavras. Mas para o computador, a letra C não existe. Porque para o computador, a letra C é um número formado por sequências de zeros e uns, os bits. E assim como o computador não precisa aprender o alfabeto, o ser humano também não precisa entender o código do computador. Porque o teclado faz esse meio de campo entre nós, seres humanos alfabetizados, e ele, o computador digital. Desta forma, o computador consegue escrever qualquer texto, usando apenas 2 dígitos. Cada 0 e 1 representa um bit. Um bit é a menor unidade da informação. E assim como alguém decidiu que um conjunto de 12 forma uma dúzia, definiu-se que um conjunto de 8 bits seria igual a um byte. E pensar que é possível representar tanta coisa apenas com bytes, ou seja, com sequências de zeros e uns. Essa foto aqui, ela tem 4 megabytes. Isso significa, então, que ela é formada por milhares de bytes, certo? Os computadores de hoje podem processar uma quantidade cada vez maior de bytes. Mas o primeiro computador digital, lançado em 1953,
não chegava nem perto disso. Se a gente pudesse voltar no tempo e falasse para esse pessoal aí que um dia eles iam poder ter um computador em casa ou no trabalho para fazer um monte de coisa diferente, eles provavelmente iam achar que era uma pegadinha. Porque até os anos 70, os computadores pessoais não existiam. Os computadores ainda eram grandes e caros, ficavam guardados em salas especiais e poucas pessoas sabiam o que fazer com eles. Eram os mainframes, que não tinham nada a ver com nossos computadores atuais. Até que começaram a aparecer os primeiros computadores pessoais. Surgia aí uma nova geração de computadores. Tá certo que no começo eles pareciam mais um painel de avião, talvez. Estes aí não tinham nem monitor e se comunicavam com as pessoas através de luzes. Com o tempo, os computadores evoluíram, ficaram mais práticos, mais ágeis, menores, diminuíram tanto que hoje cabem no bolso. Mas esta história ainda não acabou. Está em plena evolução e a próxima geração, bem, isso a gente vai ter que esperar para ver. Muito bem, eu quis aqui passar isso aqui para vocês, só para a gente ter todo mundo equalizado com essa evolução da tecnologia. Então a gente chegou ali a esse, vamos falar assim, a esse período onde nós já conhecemos, então, inclusive, o computador pessoal, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, numa evolução, a gente poderia dizer, né, que os computadores, né, e o microprocessador, ele vai surgir, basicamente, o microprocessador, né, ele vai surgir lá, né, no meio aqui, na década de 70, 80, 1970, 1980, né, com os circuitos integrados, né? Basicamente é ali que começam, né, os primeiros passos do microprocessador. É por isso que a gente está vendo essa história, por isso que a gente está vendo e conhecendo essa evolução. Então, só para a gente pegar, né, o gancho com esse vídeo aqui que a gente passou, então a década de 40, basicamente, né, Segunda Guerra Mundial, ela impulsionou as pesquisas na área de computação e proporcionou ali a criação dos primeiros computadores, né, eletrônicos. Já existiam computadores antes, mas os eletrônicos, né, os digitais, eles só começam então a aparecer depois da Segunda Guerra, durante e depois da Segunda Guerra Mundial, e eles são baseados em válvulas. E os transistores, né, basicamente, eles entram, ou transistores, né, eles entram na década de 50 para 60 na composição dos computadores, e aí a integralização desses componentes em circuitos integrados, ele acontece lá na década de 70, né, são os primeiros circuitos integrados, conhecidos como Medium Scale Integrated, ou seja, é uma integração média, né, de transistores ali. Só para vocês terem uma ideia, em 1971, né, a Intel lança, né, o primeiro, e é esse daqui da foto aqui, ó, esse aqui da foto, o Intel 4004, né, é o primeiro microprocessador, né, vamos falar assim, com 4 bits, e ele já tem uma escala grande de integração, tá? Então, com a evolução, essa escala de integração de transistores, né, vão sendo reduzidas, e eu vou conseguindo colocar cada vez mais. Aqui, só para voltar aqui um pouquinho, o Intel 4004, ele tem esse número porque ele tinha lá em torno de 4.000 transistores, né, integrados naquela placa de silício, né, na placa de silício. Em 78, né, já começa a ter, então, uma very large, né, ou seja, muito grande integração,
aonde eu começo ali a colocar milhares e milhares de transistores. Só para vocês terem uma ideia, em 88, né, 78, a Intel lança lá 80, 88, 86, que tem em torno de 29 mil transistores. No ano seguinte, 2 anos depois, a Motorola ela lança um novo microchip, né, ou seja, um novo microprocessador, com mais de 40 mil, né? E aí as coisas só foram evoluindo numa forma muito acelerada, né? Até, né, basicamente chegar nos nossos dias aí, né? Por exemplo, no ano passado, a Intel lançou o i9 de 10ª geração com 18 núcleos de processamento. Tem lá aproximadamente, na versão Stream, né, dele, tem 1 teraflop, né, de processamento, ou seja, de velocidade, né, 1 teraflop. E em torno de 7 bilhões de transistores são integrados, né, nessa pastilhinha lá de silício de 3... não, acho que dá o que? Uns 5 por 5 aproximadamente, 5 centímetros por 5. Ali dentro, né, são 7 bilhões de transistores ou transistores. Então aqui é só para a gente ter uma ideia de evolução, né, do microprocessador. Então se a gente pegar um desktop aí, né, a gente vai ver que ele tem lá uma série de componentes, né, tem a fonte de alimentação, tem o disco rígido aqui, né? Existem várias placas aqui de expansão, tem aqui o lugar, aqui ó, o lugar para você colocar o pente de memória, então tem lá os pentes de memória, e outros discos, né? Aqui um drive de disquete, que nem tem mais hoje em dia, muito difícil de encontrar. Um drive de CD-ROM também, muito difícil de encontrar. E, finalmente, nós chegamos aqui, né? Então, aqui tem a motherboard, vamos falar assim, né? Ou placa de sistema. E aqui, né, nesse lugarzinho aqui, né, temos a CPU, ou Central Process Unit, que é, basicamente, o microprocessador do que nós vamos ver, então. Então, vejam que o microprocessador, ele está ligado, né, a todos esses outros elementos aqui por barramentos, né? Então, basicamente, o microprocessador, ele vai ter uma série de características. Basicamente, um microprocessador, ele vai ter, a gente fala, né, uma arquitetura e uma organização definida. O que significa isso? Se a gente pegar lá na arquitetura, né, o que significa, né, o arquiteto lá, ele faz lá a arquitetura de um prédio. Então, um prédio tem uma determinada arquitetura, uma casa tem a sua arquitetura. O que significa isso, né? Significa que ele segue ali alguns princípios. Então, a arquitetura barroca, a arquitetura com, sei lá, cimento protendido, né, que fala, né? Ou seja, ele segue uma linha, né, de construção. Então, é uma espécie de, vamos falar assim, forma de construir as coisas, né? A arquitetura dá isso. E a organização? A organização, então, dentro de uma mesma arquitetura, eu posso ter diversas organizações. Então, vamos imaginar o seguinte, uma casa de 5 quartos, né? Ou 3 quartos, 2 quartos, sei lá, tantos quartos quanto vocês quiserem. Uma sala, uma cozinha, ou seja, uma casa numa arquitetura moderna, ela pode ter diversas organizações. Eu posso ter 2 andares, eu posso ter apenas um andar, eu posso colocar os quartos no fundo e a sala na frente, eu posso fazer o contrário, colocar
o escritório na frente, os quartos do lado, a sala lá no fundo, para fazer conexão com a cozinha, que fica, então, voltada para o quintal, ou seja, vejam que eu tenho uma infinidade de possibilidades de organização. Então, dentro de uma mesma arquitetura, eu posso ter diversas organizações. Em termos de microprocessador, a arquitetura ela vai definir basicamente o que a gente chama de jogo de instruções, ou seja, o instruction set, né? Então, qual vai ser esse conjunto de instruções e em que velocidade esse conjunto de instruções ele vai funcionar? E qual basicamente vai ser a quantidade, né, de transistores que eu vou conseguir fazer com que funcione em conjunto. Então, basicamente, esses três componentes aí me determinam, ou seja, eles são determinados pela arquitetura. E essa mesma arquitetura, né, que determina esse conjunto de instruções, o clock e a quantidade de transistores ou transistores, podem então ser organizados de diversas formas, tá bom? Então vamos agora nos atentar à arquitetura em si. Então, como eu falei para vocês, a arquitetura, né, ela vai me dar esse conjunto de instruções. Então a gente chama em inglês o nome de Instruction Set Architecture, ou ISA. Então o ISA, né, de uma determinada geração, determinada linha de computadores, é basicamente o conjunto de instruções. Se a gente pegar, né, basicamente um computador, a gente vai ver um sistema computacional, a gente vai ver que ele tem lá, então, a parte física, né, que a gente vai chamar de hardware, e a parte lógica, que a gente vai chamar de software. Em termos, é uma brincadeira, né? Hardware é a parte física, aquela que a gente consegue chutar, né? A gente está com raiva do computador, a gente consegue, então, pegar isso aí e jogar pela janela, chutar, fazer alguma coisa. Software é aquilo que a gente não consegue pegar, parpar, né? Vamos falar assim. Então, a gente só pode xingar, né? Então, se a gente está com raiva do software, a gente só consegue xingar, né? E vejam, né, que a gente vai ter que ter, então, algo que interaja, faça com que haja a interação entre o software e o hardware. E é aqui que surge, então, a ISA, né? Ou seja, o conjunto de instruções do hardware, ele vai fazer, então, esse meio de campo entre o software, né, e todo o conjunto de programação, a programação que eu vou efetivamente fazer, e todos os elementos físicos do computador, principalmente a CPU, tá joia? Então, o conjunto de instruções, basicamente, ele vai ser um jogo de instruções, ou seja, são códigos, também conhecidos como opcodes, né? Códigos de operação, que efetivamente vão estar baseados no tamanho da palavra. Então, se o computador, por exemplo, for de 8 bits, os códigos de operação vão ser vão ser palavras de 8 bits. Se eu tenho lá 16, vão ser 16 bits, e assim sucessivamente, né? Então, a quantidade de bits usados para representar essas instruções, ela então está baseada, né, nessa quantidade de bits que eu tenho, então, a composição aqui da parte do hardware. Eu tenho também, né, nesse conjunto de instruções, os operadores, né? Para cada operador, então, eu tenho então, os tipos de operadores, e esses operadores então, vão ser o quê?
para adição, para mover alguma coisa lá dentro, para fazer operações lógicas, né, ou aritméticas. Para cada tipo de operador e operadores, eu vou ter, então, técnicas de endereçamento dos comandos e, basicamente, eu vou ter, então, interfaces de entrada e saída que vão me possibilitar representar cada um desse conjunto de instruções, tá? Então, o jogo de instruções, ele vai determinar todos esses elementos. A gente já vai ver entre hoje e amanhã isso sendo destrinchado, tá? Então, é só para que vocês entendam aqui que o conjunto ou o jogo de instruções, ele determina tudo isso. E aí, basicamente, esse jogo de instruções, ele vai ser, então, direcionado ou guiado, né, por uma forma de você introduzir esses códigos. E a forma de introduzir esses códigos vai ser por meio, né, de uma linguagem que essa máquina venha a entender. Essa linguagem, né, que a gente chama linguagem de máquina, né, ela vai possibilitar, basicamente, o quê? A transferência de operadores entre memória e registradores da CPU, vai possibilitar, então, existem, então, instruções específicas para fazer isso, instruções específicas de operações lógico-aritméticas, instruções específicas para controle de fluxo e execução, instruções específicas do coprocessador, caso exista, e operações de controle do sistema. Então, se a gente pegar, né, uma linguagem de máquina, assembly, né, por exemplo, a gente pode pegar o conjunto de instruções da linguagem assembly e dividirmos entre uma dessas 5 possibilidades aqui, tá joia? Então, esse seria o rol de possibilidades de tipos de comandos numa linguagem de máquina. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Vocês entenderam a ideia aqui? Aonde está o conjunto, o set, o IS aqui, né, o Instruction Set Architecture, que ele faz esse meio de campo, e aí ele que vai determinar basicamente a linguagem de máquina, né? Então, esses opcodes aqui, basicamente, vão ser, então, traduzidos em mnemônicos, né, que vão ser, basicamente, os comandos em linguagem de máquina, linguagem assembly. Entenderam aqui a ideia? Até aqui, alguma dúvida? Por enquanto, tranquilo, professor. Beleza. Obrigado, Flávio. Então, vamos pegar aqui, para a gente tentar exemplificar isso, vamos trabalhar com uma CPU hipotética, né? Hipotética, por quê? Porque a gente simplificou ao máximo, né, essa CPU. Obrigado, Giovanni. Essa arquitetura, para justamente a gente entender, né, como que as coisas funcionam, vamos entendendo por partes, né? Então, a gente tem que entender como essa estrutura funciona para depois a gente conseguir ver coisas mais complexas. Então, aqui, ó, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o processador, vamos falar aqui, ó, o microprocessador, é isso daqui. Nós temos dentro do microprocessador a unidade de controle, temos lá uma série de registradores, né? Registradores gerais, registradores específicos, né? Registradores específicos para realização de cálculos, a unidade lógico-aritmética que realiza os cálculos, tá? Vejam que é um modelo muito simplificado.
E aí, a comunicação exterior, né, com o exterior, é feito por barramentos. Nós temos basicamente 3 tipos de barramentos: barramento de endereço, barramento de dados e barramento de controle. Barramento de endereço, basicamente, então aqui, ó, não é um fiozinho só aqui. Nós temos vários fiozinhos aqui. O que determina, né, a quantidade de fios aqui? Vai ser a quantidade de partes endereçáveis aqui dentro da unidade de entrada e saída. Então, vamos imaginar o seguinte: se eu tiver aqui, ó, deixa eu executar aqui novamente a ferramenta de escrita aqui. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. E não está. Subscribe now, maybe later. Ok. Muito bem. Deixa eu apagar isso aqui que a gente desenhou. Então, eu falei para vocês que a quantidade, né, o barramento... já tinha aqui o Clear All, que legal. A gente vai aprendendo. Então, vamos pegar esse aqui mesmo. A quantidade de endereços, né? Então, tem aqui a memória, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, uma certa quantidade de posições endereçáveis, tá joia? Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho aqui, ó, duas posições endereçáveis. Só duas aqui, ó. Duas posições endereçáveis. Se eu tenho duas posições endereçáveis, quantos... E sabendo que num fio, né, ele passa um sinal binário, ou seja, pode passar 0 ou pode passar 1, um fio apenas poderia ser suficiente para endereçar duas posições de memória. Por quê? Se eu coloco aqui 0, o que acontece? Faz de conta que eu estou endereçando a primeira posição. Se eu coloco 1, eu estou endereçando a segunda posição. Tá joia? Então, assim, eu conseguiria endereçar. E endereçar significa o seguinte: quando eu ativo o barramento, né, eu jogo uma determinada informação ali. Ao jogar uma determinada informação, ela fica por um determinado ΔT, né, um ΔT de tempo, os fiozinhos ali, né, sendo energizado ou não energizado, certo? E aí eu venho aqui e leio, né, basicamente, ao ler isso daí, esses fiozinhos que estão lá, eu vou então acionar uma determinada posição aqui de acordo com a codificação. A codificação aqui seria aqui 1, 0 e 1, certo? Muito bem. Mas vamos imaginar que eu tenha, então, ao invés de 1, eu tenha 2 fios. Quantas posições eu poderia endereçar? Com certeza, você já deve ter deduzido, eu poderia endereçar 4 posições, tá? Se eu tivesse 3 fios, eu poderia endereçar 8 posições. Aí, então, eu vou subindo. Se eu tiver 8 fios, então, se eu tiver aqui 8 fios, quantas posições eu consigo endereçar? Basta fazer 2 elevado a 8. A gente tem, então, 256 posições de memória possíveis, né, para serem endereçados. Se eu tiver, ao invés de 8 fiozinhos, né, eu tiver lá, sei lá, 16 fiozinhos, né, 2 elevado a 16. Quanto que dá isso? Alguém tem uma calculadora aí? Quem calcula aí? 2 elevado a 16.
65.536. 65.536 posições. Vejam que a gente agora, né, passamos da casa do 1000, né? Só para a gente voltar um pouquinho, se eu tenho 2 elevado a 10, eu tenho 1024, certo? Então, 2 elevado a 10, eu tenho 1024, né? 65.000 vão ser, então, basicamente, né? Se a gente dividir 65.000 por 1024, porque a gente vai trabalhar, então, pacotinhos, né? Então, 1024 vai ser, então, o que a gente chama de 1K. Então, 1K não é 1000, tá? Em binário. 1K em binário é 1024, tá bom? Porque nós trabalhamos aqui, a gente não trabalha, por exemplo, com o sistema decimal, né? Se eu tenho um número, né? Então, 10, né, elevado a 2, né? Vai ser quanto isso aqui? Né? Vai ser um determinado, 10 vezes 10, dá 10 vezes 10, 100, né? 10 a terceira é 1000. A gente vai acrescentando zero, né? Então, a gente trabalha com um sistema decimal, então a gente vai acrescentando de 1000 em 1000, né? de 10 em 10. Aqui no caso, né, para a gente fazer a composição, a gente vai acrescentando de 2 em 2. Consequentemente, quando eu pulo de 10 para 20, né, de 20 para 30, de 30 para 40, né, são os pacotes que nós conhecemos. Então, 2 elevado a 10, a gente trabalha com K. 2 elevado a 20, a gente trabalha com mega. 2 elevado a 30, com giga, né? E 2 elevado a 40, a gente trabalha com terabytes. Tudo bem até aí? Alguma coisa que eu estou falando aqui vocês não sabiam, estão em dúvida? Não, tranquilo, professor. Muito bem. Então, os 65.000 aqui, a gente pode falar que são 64K posições, tá ok? Basicamente isso. É isso que eu queria chegar. E assim sucessivamente, tá bom? Então, aí, a gente entende a quantidade de linhas e os endereçamentos. É lógico que uma coisa é a linha de endereçamento. A outra coisa é a informação que eu vou guardar aqui, ó. Deixa eu pegar até uma outra cor aqui. Então, a informação que eu vou guardar aqui, ó, então, ela vai ter uma quantidade de bits aí dentro, né? E essa quantidade de bits, ela é dada pela palavra que nós estamos trabalhando dentro de uma determinada arquitetura. Então, aqui, ó, aqui dentro, né, a quantidade de bits aqui vai ser determinado por um negócio chamado de palavra, ou em inglês, word, né? Ou seja, se eu tenho um computador de 8 bits, significa que a palavra, né, então 8 bits, computadores de 8 bits, significa que a palavra dele é de 8 bits, então os endereçamentos aqui vão ser de 8 bits, tá? De 8 em 8 bits. Se eu estou trabalhando com um processador, né, mais atual, ele é de 64 bits, certo? Consequentemente, ele tem a palavra de 64 bits, então cada posição de memória aqui armazena 64 em 64 bits, tá joia? Então, para a gente calcular, né,
a capacidade de uma memória, o que nós fazemos? Nós pegamos a palavra, né, ou seja, o que tem em cada uma das células aqui, e fazemos a multiplicação, basicamente, pela quantidade de linhas de endereçamento. Então, por exemplo, se eu endereço aqui, ó, 1024, tá? E tenho palavras de 8 bits, né? Isso significa que é 1 byte. Qual é a capacidade da minha memória? Basta multiplicar 1 byte por 1024. Então, vão ser 1024 bytes que eu vou conseguir guardar nessa memória, tá? E se eu tiver 64 bits, eu coloco quantos bytes em 64 bits? 8, né? 64 dividido por 8 dá quanto? 8, não é isso? Aí, é isso, né? Então, se eu tenho 8 bytes em cada posição aqui, e vamos imaginar que eu tenha lá os mesmos 1000, é lógico que eu não vou ter 1000 só, né? Mas vamos imaginar que eu tenha, sei lá, 1 giga aqui, ó, né? 1 giga de possibilidade de endereçamento aqui. Consequentemente, eu tenho lá, se eu tenho 1 mega, vamos fazer mega, vai. Se eu tenho 1 mega, eu trabalho com 20 fiozinhos aqui, tá? Então, 1 mega vezes 8 vai dar o quê? 8 megas de endereçamento aqui. Se eu tenho 30 fiozinhos, eu tenho então o quê? 30 me dá 1 giga, então eu tenho 8 gigas de endereçamento e assim sucessivamente, tá? Então é só para vocês terem, ficou uma bagunça, né, isso aqui, mas vocês têm alguma dúvida quanto a endereçamento aqui, ou seja, a quantidade de fiozinhos de endereçamento, tá tranquilo isso aqui, gente? Alguma dúvida? De boa. A Thaís falou que não entendeu a palavra. Palavra, Thaís, é a quantidade de bits, né, que eu vou colocar em uma determinada célula de memória. Então, eu vou fazer, então, vamos falar assim, pegar lá da CPU e colocar na memória, eu vou pegar, né, uma certa quantidade de bits e vou armazenar isso. Essa quantidade de bits que eu pego por vez e faço a transferência é conhecida como palavra, né? Então, aqui a gente viu a quantidade de fios que tem de endereçamento. A quantidade de fios que a gente vai ver que tem no barramento de dados, tá? Dados, é correspondente à palavra. Então, se eu tenho 64, ou seja, um computador de 64 bits, eu tenho palavras de 64 bits, então eu vou ter uma linha, né, de dados, um barramento de dados com 64 fiozinhos ali. Então, eu consigo pegar 64 informações que estão no processador e levar essas informações simultaneamente, né? Lembra que os fiozinhos estão em paralelo, né? Então, eles levam simultaneamente 64 bits por vez. Então, por ciclo de clock, eu vou e levo 64 coisas lá para a memória ou trago 64 coisas da memória para o processador, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Entendeu, Thaís? A ideia do que é palavra? Show!
Então, vamos voltar lá para a nossa arquitetura. Então, aqui, ó, nessa arquitetura aqui, a gente tem, então, ó, o barramento de dados, ele vai representar, então, a nossa palavra. Então, a quantidade de fiozinhos que eu tenho aqui, ó, vai ser a quantidade de fios correspondente à palavra, a quantidade de bits que eu tenho na palavra. Se é uma palavra de 8 bits, então aqui dentro eu tenho 8 fiozinhos, tá? O barramento de endereço vai, então, determinar a quantidade de endereçamento, né, aqui dentro da memória principal. E o barramento de controle, ele vai ser determinado pela quantidade de elementos a serem controlados, tá bom? Então, a quantidade de fiozinhos aqui do barramento de controle vai depender da quantidade de elementos que eu tenho fora, tá? Se eu tenho, sei lá, 128, eu tenho 7 fiozinhos ali, né? E assim sucessivamente. Tudo bem, pessoal, até aí? Tranquilo? Aí, aqui dentro, né, nós temos, então, dois registradores de propósito específico, né, de propósito específico, aonde esse REM aqui, ó, registrador de endereço de memória, e aqui registrador de dados de memória, tá? Então, quando eu quiser colocar alguma informação aqui na memória, o que eu faço? Eu coloco os dados aqui nesse RDM e falo aonde eu quero colocar aqui no REM. Então, o REM vai ser o endereço e aqui eu coloco o que eu quero escrever. Depois que eu coloquei aqui, eu falo para a unidade de controle fazer o processo, por exemplo, de escrita. O que é a escrita? Ele pega o que está aqui e leva, então, para a memória. A mesma coisa vai ser o processo de leitura lá da memória. Quando eu faço, né, a unidade de controle faz efetivamente a leitura, vai ter aqui, ó, no REM aonde é que ele quer que leia. Então, eu coloco aqui o endereço de memória que eu quero que ele leia, aciono a unidade de controle e aí a informação que tem naquele endereço de memória vem para o RDM aqui, tá? Então, é basicamente assim que funciona a leitura e escrita aqui na memória. Eu tenho aqui, né, outros registradores, como, por exemplo, o PC aqui. PC não é personal computer e nem muito menos aquele político lá que morreu. É program counter, né? Então, é o contador de programa. É aqui que está o endereço da próxima instrução a ser lida, tá? Então, aqui tem o endereço, a próxima instrução a ser lida. RI é o registrador de instrução, né? Então, é ele que efetivamente me dá, vamos falar assim, a instrução codificada ou decodificada. O SP, né, é o stake pointer, é o ponto da pilha, né? Ou seja, é o ponteiro da pilha, onde que a pilha está apontada. Então, eu posso fazer, por exemplo, operações onde eu coloco um determinado valor na pilha. Geralmente eu faço isso quando eu faço um desvio de instrução. Eu coloco, por exemplo, aonde está a próxima instrução a ser executada na pilha, faço o desvio, executo tudo que eu tenho que executar no desvio. Quando eu volto, eu resgato lá da pilha esse valor e continuo executando o programa. Aqui eu tenho dois outros registradores, o Y e o Z, aonde o Y, basicamente, né, é um dos operadores, né, que entra aqui na ULA, unidade lógico-aritmética, juntamente com algo que vem ou da memória ou de algum registrador genérico aqui. Então, R1, R0, R1, R2, R3 são registradores genéricos. Então, isso aqui, e aí o resultado vai ser guardado em Z, e depois que vem em Z, eu posso, por exemplo, colocá-los em algum registrador ou mandar, por exemplo, para algum local de memória, tá? Então, é só para vocês entenderem essa dinâmica aqui e esses elementos que tem aqui
nessa CPU hipotética, tá? Muito bem. Voltando à ideia de opcodes, né? Eu tenho basicamente dois tipos de formato, e a gente vai ver na próxima aula esses formatos em ação, né? Então, se eu tenho lá uma palavra de 8 bits, eu tenho, então, basicamente, o quê? Os 4 primeiros bits aqui, ó, vão ser os opcodes, que são os códigos da instrução. Se eu tenho 4 bits, quantos códigos de operação eu posso ter? 16. Então, eu tenho 16, então, set of instructions aqui são 16 instruções. Então, esse vai ser o meu conjunto de instruções. São 16 instruções apenas, tá? Então, vejam que é uma CPU hipotética que a gente está tentando entender como que funciona toda essa dinâmica, né? E aí, nos outros 4 bits, né, eu posso colocar, por exemplo, os registradores ou outras informações aqui. Vai depender se ela é do formato 1 ou do formato 2. Por que formato 1 ou formato 2? Porque se for do formato 2, eu tenho aqui, então, o código de operação dessa instrução de formato 2. Aqui eu tenho apenas um registrador, nos outros 2 bits é 0. E aqui, ó, nos outros 8 bits, então aqui é 8 bits e aqui 8 bits. Então, eu tenho que guardar na próxima posição de memória, tá? Um operador, né? Um operando, que vai ser o quê? Ou um valor, um endereço de memória, alguma coisa, né? Que essa instrução aqui vai utilizar para justamente trabalhar, tá bom? Então, isso aqui a gente vai ver, né? Basicamente, essa tabela aqui, ó, esse conjunto de instruções que tem essa CPU aqui hipotética, tá? Então, essa CPU hipotética com 8 bits aqui, com opcodes de 4 e 4 bits, tem, então, esse conjunto de instruções. Então, estão aqui, ó, os opcodes, ó, então são esses opcodes, são 16 opcodes, e nós temos aqui os mnemônicos. Então, essa linguagem assembly aqui, né, essa linguagem de montagem, teriam esses comandos possíveis aqui, ó. Então, teria o comando move, e o comando move, eu posso fazer comando move de diversas coisas, né? Mover de um registrador para o outro, né? Então, eu coloco uma determinada informação, né? Então, eu movo aqui uma informação que está no registrador 2 para o registrador 1, por exemplo, né? Eu posso colocar um valor e mover para um determinado registrador. Eu posso pegar algo que está lá na memória, né? Num determinado endereço de memória e colocar em um determinado registrador. Eu posso mandar de um registrador para um determinado endereço de memória. Então, essas seriam as operações básicas de movimentação. Aí eu teria instruções de aritméticas e lógicas. Então, tenho adição, subtração, o AND e o OR, tá? Que eu também consigo fazer. A gente vai ver isso aqui depois. O push e o pop, né? Push, eu coloco na pilha, o pop eu retiro da pilha. E instruções de controle de fluxo. O jump, né? Eu salto para uma determinada posição. Call, eu desvio o fluxo para um determinado endereço de memória. E o RET aqui, eu faço então o retorno, né, para o meu programa original, né, a minha sequência de instruções. Então, esse seria o conjunto de instruções que a gente vai ver na próxima aula. Por que na próxima aula? Porque nessa a gente tem que ter um conceito, né? Antes da gente trabalhar com isso, a gente tem que ter um conceito, que é o conceito de ciclo de busca e execução de uma instrução. Vocês já viram isso em algum momento, pessoal?
Eu acho que não, professor, não estou lembrado, não. Thaís falou também que não, então beleza. O ciclo de busca e execução é primordial que vocês entendam para depois entenderem, né, como que as coisas vão funcionar com aqueles upcodes lá, tá? Então vamos lá. O ciclo de busca e execução é exatamente isso aqui que vocês estão visualizando, tá? Então, olha lá, tem um início, né? Aí eu tenho o ciclo de busca, por isso que chama busca e execução. Ó, tem um ciclo de busca e depois execução de uma determinada instrução, tá? O ciclo de busca, ele tem então lá a busca da próxima instrução. Assim que ele busca a instrução, ele incrementa o contador de instrução, o PC lá, né? O contador de programa, né? Também conhecido. Depois que ele buscou, aí ele vai fazer o quê? Primeiro, decodificar essa instrução para saber que instrução que é essa, né? Se tem, dependendo do tipo da instrução, ela vai ter operando ou não. Se tiver operando, eu vou lá, busco operando, né? Se não tiver, eu vou e executo a instrução, tá? E aí eu volto para cá, busco a próxima instrução, decodifico, executo, volto para cá. Esse é o ciclo de busca e execução. Vamos ver detalhadamente cada uma dessas etapas aqui. A primeira delas é o ciclo de busca, tá? Como que isso acontece? Tá? Então, a leitura da instrução na memória, ou também a gente conhece como FET, né? FET da instrução. Então, a leitura, basicamente, da instrução na memória vai consistir em ler a próxima posição da memória que está lá no PC. Vocês se lembram lá do registrador específico chamado PC? Né? Program Counter, né? Então, é ali que está a instrução, ou seja, o endereço da próxima instrução a ser executada. Então, ele vai pegar essa instrução, vai guardar essa instrução lá, ó, no registrador RI, Register Instruction, né? E vai atualizar quem? O PC. Então, o PC recebe mais um no sentido de próxima posição de memória. Então, se a posição de memória que estava ali em PC era a posição 20, ele vai receber a posição 21, por exemplo, né? Então, ele vai guardar lá o 21 para quê? Para a próxima, né? FET de instrução ou FET de operando, tá? Muito bem. E aí, então, ele vai para a próxima. Então, se a gente olhar, né, para microinstruções que acontecem, microinstruções são as instruções internas da CPU. Então, uma instrução faz uma série de outras instruções. As microinstruções são essas aqui, ó. Então, o que acontece aqui, ó? O REM, né, registrador de endereço de memória, vai receber o que está lá no Program Counter, né? Ou seja, aquele registrador que contém. Muito bem. Aí o que ele faz? Ele aciona a unidade de controle que vai mandar um read, né, para a memória. O que é o read? Né? Ele vai acionar a memória então vai identificar o que tem aqui dentro do RAIN, que são os fiozinhos. Então, os fiozinhos vão ser energizados, e aí uma determinada posição de memória vai ser o quê? Liberada, vamos falar assim, tá? Aquela posição de memória é a posição que tinha aqui dentro do PC, ó. Se era o valor de 20, né? É a 20ª posição da memória que vai ser, então, liberada. E aí, quando eu faço o comando de read, né? Ele acontece isso,
E aí o conteúdo que tem lá dentro dessa posição vem para quem? Para o registrador de endereço e é guardado, né? Ou seja, o que tem lá em REM, né, no endereço REM, vem para RDM, tá? Registrador de dados de memória. Então vai ser guardado, só para a gente entender aqui, ó. Vamos voltar lá na arquitetura, ó. Então o que ele faz? Pego do PC, venho para RI, somo 1 aqui. O que está em RI vem para REM. A unidade de controle faz o read, né? Ele pega, então, vê qual é o endereço que está aqui, pega o que tem na memória, vem para RDM e o que tem em RDM. Então, a gente está aqui agora, ó. O que tem em RDM tem os dados, ou seja, a instrução a ser executada, tá? Então, está aqui dentro de RDM. Muito bem. Aí, então, essa instrução lá, quando a informação lida vem da memória, é armazenada em RDM, tá vendo? E aí, então, eu atualizo o PC, né? PC recebe mais um. Então, a informação, ou seja, o opcode, né? Ou seja, o código de operação, o código da instrução, a instrução a ser executada está em RDM. Então, esse foi o fetch. Eu fui lá na memória, peguei a instrução, coloquei dentro do processador, dentro de um registrador específico chamado RDM. Tudo bem até aqui, pessoal? Entenderam a ideia aqui da leitura da instrução? Sim, professor. Então, vamos lá para o segundo. Beleza, Aldo? O segundo é decodificar. Então, eu já tenho essa instrução aonde? No RDM, certo? Agora, eu vou pegar essa informação do RDM e vou decodificar. Como que eu faço isso? A decodificação da instrução é o quê? Eu pego o que está dentro de RDM e coloco dentro de RI. Olha lá, registrador de instrução, tá? E aí, então, a unidade de controle pega essa informação que está em RI e decodifica. Então, aí ela vem naquela tabela lá, ó. Ela vem para aquela tabela aqui, ó. Ela recebeu o quê? Uma determinada quantidade de bits. Aí ela vê os 4 primeiros bits dessa instrução, que tem 8 bits, né? Os 4 primeiros, e identifica aqui, ó, qual é essa instrução, tá? Vou imaginar o seguinte, que nessas primeiras 4 instruções tem aqui 1001. Ah, ela fala, é uma instrução de move e ela é do tipo 2. Se é do tipo 2, o que acontece? Eu tenho que ir lá e buscar o operando, né? Olha só, né? Olha que interessante. Então, é interessante por quê? Porque ela tem coisa a mais para fazer. Se fosse uma instrução do tipo 1, o que ela saberia? Então agora é só executar, tá bom? Então é só executar, então não tenho que fazer outra operação de busca. Então voltando lá, decodifiquei então. Agora, então, eu vou ver se tem ou não operando, se é do tipo 2 ou do tipo 1. Se for, então, ó, esse terceiro passo aqui, que é a leitura dos operandos, só vai acontecer se for uma operação do tipo 2, certo? Então, se for uma operação do tipo 2, eu coloco o endereço, né, do operando aqui, que está onde? Em personal counter, no PC, né, que é a próxima instrução a ser lida. Lembra da posição de memória?
né? É a próxima. Então, eu coloco lá e aí, então, eu faço a leitura. A mesma coisa, tá vendo? A mesma coisa do FET de uma instrução. Vem do que está naquela posição de memória, endereçado para RDM, e aí eu faço o quê? PC recebe PC mais 1, tá? Muito bem. Então, como eu falei aqui, ó, é a mesma coisa do FET de uma instrução. Então, o operando, né, seja um endereço, seja um valor, ele está em RDM agora, tá bom? Muito bem, agora então eu vou executar a instrução. Como que eu faço então para executar? Eu pego então naquela tabela lá, eu vou naquela tabela e vejo o que eu tenho que fazer. Se for uma adição, eu vou fazer adição. Se for uma movimentação, eu vou mover e agora eu tenho todos os elementos. Então, se for mover de um valor para um registrador, aonde que está o valor? Está em RDM, né, que eu fui lá e peguei. E o registrador, basta então, né, a unidade de controle vai saber fazer isso, né? Vai pegar o valor de RDM e vai colocar dentro do registrador. Se for, por exemplo, uma adição, né? O que vai acontecer? Se for uma adição, eu vou pegar, né, aquele valor que está em RDM, vou colocar, né, no Y, vamos voltar aqui, ó, na arquitetura. Vou pegar o valor que está em RDM, vou colocar esse valor em Y, né? Aí, o que está num determinado registrador que eu vou indicar, vamos imaginar que é R0. R0 vem para cá, a ULA faz a operação de soma e o resultado, né, vem para Z, que possivelmente é para guardar naquele mesmo registrador. Então, ele vem aqui e é guardado no mesmo registrador, agora ele somado com o valor que estava em RDM. Essa seria, por exemplo, né, uma operação de adição com um valor específico que está lá, tá? Muito bem, então a execução da operação é feita dessa forma aqui. E aí, então, o ciclo, né, de busca e execução, ele se completa, né? Então, esse ciclo aqui, ele acontece para cada uma das operações. Então, o que nós vamos ver na próxima aula, né? Nós vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas instruções aqui, como acontece, né, esse ciclo, né, quais as micro-instruções que estão por trás, e aí a gente vai dar um passo além, mostrando que isso daqui vai ser o quê? É um conjunto, né, de mnemônicos de uma linguagem, suposta linguagem de máquina, dessa CPU hipotética. E aí a gente vai ver alguns exemplos numa outra, pegando, né, uma assembler real mesmo, né, pegando aí a ideia e a diferença de programar, utilizando uma linguagem de alto nível, como por exemplo C, e uma linguagem de baixo nível, e aí a gente vai trabalhando essas informações. Muito bem, até aqui, pessoal. Algum problema, alguma dúvida? Falem. É um pouco complexo só. É complexo, mas eu estou tentando assim esmiuçar o máximo possível. Veja que eu até peguei uma CPU hipotética, muito simples, para que vocês entendam o mecanismo que está por trás, para que depois a gente vá para uma CPU moderna e aí a forma de operação, de execução é a mesma, só que com muito mais complexidade, tá? Porque ali dentro da arquitetura, né, a gente trabalhou com uma arquitetura muito simples. Aqui dentro vem dezenas de outros elementos aqui, né, que vão
fazer com que a coisa se torne muito mais complexa. Então, por isso que a gente começa a trabalhar com algo bem simples, para depois, né, a gente ir gradativamente fazendo o incremento de complexidade. Entendi. Entendeu? Mas é isso aí. Tranquilo, então, gente? Nenhuma dúvida? Nenhuminha. Então, ó, hoje vocês Dúvidas vão surgir. Vão, com certeza. Mas vocês têm que falar. Surgiu a dúvida, fale qual é, porque a gente consiga, então, tentar ao máximo dirimir essas dúvidas, tá? E aí, as coisas, se vocês tirarem a dúvida em tempo, né, elas não se perpetuam. Deixa eu baixar aqui a lista de presença, para colocar lá a presença para vocês. Nos siga. Muito bem. Já estão todos registrados aqui, presentes. E que mais? Não esqueçam que a partir de hoje, né, já temos lá a avaliação disponível do módulo, daquela primeira casca de cebola, né? Aquela primeira casca que nós vimos até a aula passada, tá bom? Tem que fazer até hoje, né? Não. Essa avaliação ela vai ficar até o final do semestre lá, tá? Tá. Vocês tem que fazer antes do final do semestre, mas não precisa fazer hoje. Eu recomendo que vocês deem uma passada de olhos antes de vocês irem, né, para essa avaliação. Dê uma passada de olhos na matéria, para daí sim clicar lá na avaliação. Professor. Oi? Tá sem som? Agora tá. Agora voltou. Acho que a câmera do João tá ligada também, aí fica carregando demais. Entendi. Aí, então... Ô, João, a sua câmera tá... Aí, beleza. Isso. Aí, agora acho que fica melhor. Muito bem. Então, dei uma passada de olhos, primeiro na apostila lá que eu disponibilizei, depois nos slides, aí vocês vão para fazer a avaliação. Não tem pressa, é importante, né, o quanto antes vocês fizerem, o quanto antes eu vou pegar o resultado e eu vou saber o que eu tenho que fazer, né, em termos de recuperação. As avaliações, elas servem muito mais para eu identificar se ficou alguma coisa não compreendida do que especificamente para dar nota. Eu acho uma besteira isso. Eu acho que vocês têm que fazer a avaliação para justamente entender se aquilo, né, fez sentido ou não, se vocês compreenderam ou não aquelas situações, tá? É muito mais importante. Professor, ela tá onde? Eu tô procurando aqui, não tô achando. Você clica... Eu coloquei aqui no Teams, então se você for aqui em equipes, na aba geral, tem um link lá. E depois, se você não quiser ir por ali, deixa eu compartilhar aqui a tela. Aí você pode ir lá para o piva.pro.br. Você entra no piva.pro.br, vem aqui em sistemas. Aí no primeiro post aqui dos sistemas, tem aqui página de avaliações formativas. Aí você clica aqui, e aí, entre o professor Piva e o fim das avaliações vão aparecer aqui, já apareceu a avaliação 1. Aí você clica aqui e aí você vai ser direcionado. Mas só clique, né, quando você for realmente fazer a avaliação, tá? É isso, né? Então,
que eu tinha para falar hoje para vocês. Eu queria saber se tem alguma dúvida